E hoje nós vamos falar aí sobre as janelas da alma, né? E hoje é a gratidão. Pastor Guerra, qual que é o nosso texto base de hoje aí, meu pastor? Salmo 9, né, fala assim: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Isso, e esse tema é importante, né? Nós vivemos em tempos difíceis, em tempos aí de muita crise, e vivemos também num tempo de até onde o ter, ele se sobrepõe ao ser. Então aquilo que às vezes nos mede na sociedade, nos mede aí no meio em que vivemos é a condição de que temos. Isso gera em nós uma ganância. E esquecemos de agradecer aquilo que Deus tem feito. Não é isso? É interessante que a gente tem abordado nesses dias, desde a semana passada, anterior, a gente vinha falando a respeito do que o Espírito Santo faz, né? E entramos já então falando sobre as janelas do nosso coração, né? Que as janelas precisam ser abertas, né? Como ontem nós falamos a respeito, eu não estava, mas o Guerra aqui e o Rogério estavam falando muito bem representado sobre o louvor, né? A janela do louvor. Nós falamos sobre hoje a gratidão e nós falamos, a primeira janela que nós começamos foi a janela da palavra, né? Ou seja, a importância a respeito da palavra de Deus, de nós permitirmos ser acessados pela palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus é a estrutura, é a luz, ou seja, que nos livra de todas as ciladas que muitas vezes são colocadas na nossa caminhada, né? Muitas vezes caminhos alternativos que se posicionam. A questão do louvor, no sentido do aspecto de nós permitirmos que o nosso coração seja aberto à adoração, perfeita adoração, a gratidão ao Senhor por todas as coisas, e especificamente hoje sobre gratidão, né? E esse texto, ele justamente nos leva nós temos uma visão de um coração grato por tudo aquilo que o Senhor, primeiro aspecto por aquilo que Ele é, segundo por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? e nas nossas famílias. E um coração grato nos livra de uma série de circunstâncias, série de males que vêm habitar no nosso coração, que vêm fazer com que nós fiquemos muitas vezes aprisionados ou nos tornemos pessoas rixosas, pessoas amarguradas, pessoas, insatisfeitas, pessoas que não conseguem ver o bem quando ele vem, né? Então a gratidão faz isso no nosso coração, ou seja, retira os fardos, os pesos, entendendo que o Senhor, Ele é bom o tempo todo, que o Senhor, Ele é gracioso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando nós permitimos que o nosso coração se abra para sermos gratos por todas as coisas que o Senhor nos concede, eu não estou dizendo aqui que nós temos que ser, coniventes com algumas coisas, não é isso. A gratidão é diferente. A gratidão é você entender e perceber que nada foge ao controle de Deus. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Tem o controle da história, tem o controle das nossas vidas, né? E por isso que nós precisamos abrir essas janelas do nosso coração para que o nosso coração seja grato. Mesmo talvez em alguma circunstância, né, esteja doendo, não é, Guerra? Muitas vezes a gente tem situações que são dolorosas, mas nós temos que entender que mesmo assim o Senhor não perdeu o controle. Ele tem o controle da história e nós temos que dar graça. A palavra de Deus diz, né? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Até isso se exemplifica também quando nós somos chamados ali a um ofício fúnebre, né? É verdade. Damos graças a Deus pela vida daquela pessoa. É claro que a morte, para nós, de uma certa forma, nunca vamos entendê-la. Mas a gente glorifica a Deus porque se cumpriu o propósito dele na vida daquela pessoa. E até contrapõe esse momento de dor. Exato. A gratidão é isso também, ela nos conforta, de uma certa forma, Claro. não é verdade? Nós temos duas situações em questão da gratidão. Uma ferida muito grande que a gente trata é a ingratidão, né? Que as pessoas não reconhecem, Exato. né, o que o outro fez. Primeiro é reconhecer o que Deus fez, né? Porque a saúde, a família, né? A gente tinha que todos os dias agradecer a Deus, né? Muitas vezes a pessoa só pede. Agradecer a Deus
já por a gente ter acordado e estar em pé ali com saúde, né? Agradecer. E pela família, por tudo que tem acontecido. E outra coisa, a pessoa ser grata pelo que a outra fez, porque muitas vezes a pessoa faz 999 coisas e deixou de fazer a pessoa joga aquela carga em cima dele por conta de uma coisa que a pessoa não fez. Então isso aí cria uma ingratidão muito grande, as pessoas deixam de ser gratas. Eu sempre falo com as pessoas que tratam, vão ver o que a pessoa fez por você. E você ficou chateado por conta de uma coisa que te negou, ou que deixou de fazer, você entendeu? E outros, né, são gratos porque a pessoa fez e vai lá, agradece e reconhece, né, o reconhecimento. Eu tenho que reconhecer em Deus e reconhecer nas pessoas também, né? Mas muitas vezes a gente tem que analisar também o foco. Por que essa pessoa, que aconteceu isso? Eu lembro uma vez que eu avalizei um rapaz há muito tempo e quando eu olhei ele não tinha pago os negócios. Aí eu fui na casa dele, ele tinha quebrado o braço. Aí eu fui ver o que era e falou comigo, você não tá vendo que eu tô com o braço quebrado? Você entendeu? Ele nem ainda me xingou ainda, quer dizer, ele nem esperou, né? E muitas vezes a gente encontra esse tipo de situação e as pessoas ficam feridas. E é uma ferida muito forte. Viu? O senhor me fez lembrar também, pastor, de um testemunho que eu vi logo quando eu me converti no dia 6 de outubro de 1992, né? Tem 22 anos de uma nova vida. Sim. É claro que você já era nascido, você já estava até aqui em Minas Gerais já. E eu lembro de uma missionária, ela se chamava Geralda. Era uma mulher muito ativa na igreja, assim, com as coisas da igreja. Ela fazia de tudo. Ela pregava, ela arrumava a igreja, ela lavava a igreja, ela visitava enfermos, ela visitava nos presídios. Ela fazia, assim, a vida dela toda de uma maneira assim, muito dedicada ao Senhor ali, ao serviço do corpo dele. E num dia, por um acidente, eu não me lembro aqui como foi o acidente mais, mas ela ficou tetraplégica. Então, aí perguntaram para essa senhora, e aí, a partir de agora, como é que fica? Aí ela disse assim, olha, eu agradeço a Deus porque eu ainda tenho vida e ainda me dá a oportunidade de servir a igreja intercedendo pelos pastores e líderes. Glória a Deus. Ou seja, ela reverteu, ela reconheceu o favor de Deus na vida dela, você reconheceu a missão e foi grata porque ela ainda tinha o ar para respirar, ela ainda respirava. Tinha tudo para ser uma pessoa talvez amargurada, né? Uma pessoa extremamente... Isso. Então essa janela se fecha por causa dessas feridas na alma, da amargura. Quais são essas feridas que geram, então, esse fechamento dessa janela? Tem várias situações, né? Eu acho que nós estamos abordando uma principal, que é a questão da gratidão. Porque a questão das pessoas serem ingratas, eu vejo que essa é uma das mais fortes que tem, né? Que é essa coisa da ingratidão. Isso tem acontecido, assim, a maioria das pessoas. Né? Muitas vezes as pessoas estão na igreja, são assistidas, tem uma palavra consistente, tem uma adoração consistente, uma igreja muitas vezes que tem o que oferecer para a família como um todo, mas muitas vezes as pessoas são extremamente ingratas, acham que tem que fazer muito mais, acham que tem que, produzir muito mais. Na realidade são pessoas insatisfeitas, só que o problema... o mundo tem gerado essas pessoas insatisfeitas? Hoje a sociedade é assim. Por quê? Porque cada vez as pessoas estão sendo conduzidas a olhar só para si mesmo, né? Com essa perspectiva humanista que nós temos na nossa sociedade. O egoísmo, né? Então o egoísmo o mote, né? Ou seja, que é a coisa mais forte, ou seja, ensimesmados, né? As pessoas são levadas para olhar para dentro de si somente, ou mesmo achar que dentro da perspectiva aí humana, né? Desse humanismo, ou seja, cada um é o seu Deus, você decide o que é certo, o que é errado. E muitas vezes essas coisas vão permeando e vão entrando dentro das igrejas. Rogério, até a forma como o pastor Guerra falou sobre as pessoas já levantam pedindo. A forma como é ensinado o evangelho hoje, é essa forma também de pedinte, de querer ter? Autossatisfação. Isso é uma das... a autossatisfação. Até mesmo o tipo de evangelho, de teologias
que se espalhou no Brasil, E a questão triunfalista. autoaceitação, né? O evangelho triunfalista, isso o evangelho de autossatisfação, sabe, eu sou filho do rei, então tem que ter essas Então coisas. promove na pessoa essa sede de querer mais, Claro. e sem considerar o que passou. Exatamente. Aí vem a decepção, né? E cria uma perspectiva, que isso estava até conversando com a pessoa ontem sobre isso. Eu crio essa perspectiva. Por exemplo, o Rogério chega perto de mim e fala, Guerra, tem um negócio aí e tal, mas eu estou orando ainda. Quer dizer, eu já vou pegar aquilo que ele me falou, eu vou criar uma perspectiva em cima daquilo, aí depois chega perto de mim e fala assim, não deu certo, não. Aí eu vou lá embaixo, você entendeu? Por quê? Porque eu criei, então muitas vezes as pessoas, elas ficam decepcionadas com isso e ficam chateadas com a outra. Por causa da ansiedade, que é um mal que a Bíblia estabelece. Fulano me deu uma esperança e depois não deu certo. Pô, deu uma esperança, não falou que ainda estava pronto, você entendeu? Isso derruba as pessoas demais. E tem gente fazendo isso aí e até pregando isso. Entendeu? Igual já falou, autossatisfação. Isso Por aí exemplo, eu já ouvi pregadores dizendo que se você anda em carro popular, tem alguma coisa errada com você. Então... Está em pecado? Nós estamos em pecado, Eu estou todo lascado. Estou lascado também. Eu percebo assim, queridos, quando... eu acho que tem coisas que a gente tem que ensinar de berço. Com certeza. Nós temos esse rico privilégio de sermos pais, né? E mais uma vez, se vocês não estavam aqui, hoje eu estou completando 15 anos de casamento, bodas de cristal, já fiz uma declaração. 2 para você, 2. Então, assim, tem aqueles 2 lindos filhos que vocês já conhecem. Glória a Deus, né? Eu me lembro do João Pedro, e o menino, né, gosta muito de carrinho, ele tinha aquele carrinho Hot Wheels, aquele pequenininho de ferro. Aquilo ali é um sonho até para nós, né? Que na nossa época não tinha. Então, aquele carrinho, eu me lembro uma vez que eu comprei um para ele numa quinta-feira, saímos, passamos numa drogaria aí na sexta-feira, pai, compra mais um. No sábado, fomos ao shopping e esse caso me marcou muito. No sábado, fomos ao shopping e ele pediu, pai, compra mais um. E aí você pensa assim, R$5 é um negócio que você sempre tem na carteira, graças a Deus. Aí eu fui pedindo para ele, ele foi pedindo para mim e eu fui comprando para ele. Só que na hora que ele me pediu esse do sábado, eu falei, gente, ele ganhou 2 novos, já está deixando de lado e está pedindo para pedir um terceiro. Aí foi quando eu mantive um combinado com ele, né? Estabeleci um combinado com ele, falei, não, a partir de agora você não vai ganhar mais carrinho, você vai ganhar o dinheiro que você vai conquistar, para ele até valorizar. Deus nos permite assim. Essa também é uma didática de Deus. Claro. Nos permitir, às vezes, conquistar, lutar por alguma bênção. Nem sempre, então, a bênção chega e cai no nosso colo. Não é verdade? Para a gente valorizar o que Deus faz também. Tem que valorizar. E até para nós sermos gratos, né? Sermos gratos, entendendo que é Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, quando nós permitimos e buscamos algo no Senhor, porque eu vou cortar aqui, mas uma coisa é você tem dinheiro na conta, você vai lá e compra. Outra coisa é você não tem dinheiro, não tem perspectiva de ter o dinheiro, mas você sonha em ter aquilo e busca em Deus aquilo. Não é? Então, assim, obviamente você vai valorizar muito mais, você vai ser muito mais grato do que você simplesmente escolhe qual é o carro que eu vou comprar. Esse aqui de 50, eu tenho 200 na conta, não tem problema nenhum. Nossa, eu vou lá e compro, entende? Eu assim, não estou criticando quem tem, só estou dizendo assim que com certeza eu vou ser muito mais grato e com certeza eu vou valorizar muito mais o bem, no sentido de que Deus me deu e possibilitou de eu usar, do que simplesmente eu agir de uma forma assim, sabe? Isso se aplica também numa visão ampla, por exemplo, dessa situação. Você tem lá um dinheiro na sua conta e você vai sair de férias. Você tem o dinheiro, você decide o seu destino. Isso. Com certeza. Né? Se você está aí, as férias batendo a porta e você não tem dinheiro, Senhor, onde o Senhor quer me levar? Deus me leva. Abra as portas para mim. Isso. Tem esse outro lado também, até de um cumprimento de um propósito, que a gratidão tem que nos levar. Né? E muitas vezes as pessoas sofrem com isso, né? Porque elas criam dentro dela essa insatisfação e isso vai criando uma ferida. E depois pode somatizar, onde a gente tem que trabalhar isso, essa somatização. Né? Essa insatisfação, aí ela acaba carregando esse peso
E a pessoa vai ficando ingrata, e isso cria uma ferida. E tem pessoas que nada serve. A pessoa senta, você vai atender, tudo que você fala com ela é ruim.